Olá, experts! Boa noite. Quando a gente fala em assuntos regulatórios, muita gente não sabe nem o que é, ou então, quando sabe um pouco, pensa que se resume apenas a registro de medicamentos. Mas a verdade é que assuntos regulatórios é um mundo muito profundo, com muitas oportunidades. Você pode trabalhar em indústria, consultoria, você pode trabalhar na Anvisa, você pode trabalhar em empresas multinacionais. Então, se você pensa em trabalhar nessa área, esse episódio com certeza é para você. E hoje nós vamos conversar sobre a pergunta que eu mais recebo por aqui: como iniciar em assuntos regulatórios? E para mostrar para vocês como fazer isso, eu trouxe essas três pessoas super renomadas com visões diferentes, visões da Anvisa, de consultoria, de indústria, para contar um pouquinho para vocês de como é que funciona. Então, vou pedir para vocês começarem se apresentando. Vou pedir para você começar, Henrique, por favor. Beleza, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre assuntos regulatórios, né? Principalmente aí no meu foco, que é o assuntos regulatórios mais no serviço público, né? Uhum. E de fato, assuntos regulatórios é uma área bastante vasta, né? E que poucos profissionais às vezes se atentam para a quantidade de oportunidades que existe, né? A gente vive num país que tem uma regulação muito forte, então Sim. isso leva para as empresas uma necessidade de cumprimento de muitas normas, né? E essas normas, elas são normas que têm um nível técnico muito elevado. E para cumprir esse nível técnico muito elevado, tanto as indústrias quanto o serviço público precisa de profissionais muito capacitados para poder desempenhar essa função, né? Então, eu Uhum. fico feliz por estar aqui para poder colocar esse ponto de vista na nossa conversa. E é um prazer ter você aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. E, Nath, você, por favor. Boa noite, obrigada pelo convite de estar aqui. Eu vou falar um pouco da visão de regulatório na indústria, que foi onde eu comecei, né? Hoje eu estou na consultoria, mas a gente trabalha com várias indústrias, tanto nacionais quanto internacionais, então eu quero trazer um pouquinho da experiência em regulatório nesse ramo da farmácia, na indústria de medicamentos. Por favor. Bom, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e poder participar desse podcast. Na realidade, a minha experiência, ela iniciou na área pública, né? Depois foi para a área de consultoria, né? Onde a gente atua até hoje, né? Através da Visanco, abrangendo todos os assuntos que dizem respeito a questões relacionadas a assuntos regulatórios, né? Desde medicamento, alimento, cosméticos, sistemas de qualidade, né? Preço. É uma ação muito ampla, né? E dentro desse contexto multidisciplinar, multiprofissional. Então, gente, vamos começar pelo começo, assim, que eu acho que primeiro é uma dúvida também bem comum, assim, além de como iniciar, é que como que vocês chegaram em assuntos regulatórios? Porque, assim, no meu caso, eu meio que caí de paraquedas, né? Eu acho que é o caso de muita gente que acaba trabalhando em assuntos regulatórios, porque a gente não vê direito muito na faculdade. Então, se vocês puderem compartilhar, assim, brevemente, como que vocês se inseriram nesse ramo, né? Nessa área. Pode. Eu acho que é importante trazer como que isso acontece, né? É. Como que a gente acaba entrando. No meu caso, né, eu sou até contemporâneo de faculdade da Natália, né? Nós nos formamos na Universidade Estadual de Goiás e eu sou farmacêutico. Eu me lembro que na faculdade tinha uma disciplina que chamava Higiene Social. Uhum. Foi lá quando eu me formei, a Natália deu até uma risada ali, que realmente era, hoje eu vejo que era a disciplina mais importante para mim, mas naquele momento eu achava que o mais importante era Uhum. bioquímica, era Todos nós. farmacologia, farmacotécnica, higiene social eu falava, cara, não tem lógica, higiene social, né? Uhum. E aí no último período de faculdade, teve duas coincidências que me despertaram pela vontade de ir para a área regulatória. Uma delas foi que, dentre os estágios que eu fui fazer, eu fiz um estágio na Vigilância Sanitária de Anápolis. Certo. E aí, estagiário tem privilégios, né? Porque estagiário começa a se envolver em atividades que profissionais sêniores não se envolvem, Uhum. né? Ele tem uma abertura muito grande porque ele é muito aceito pela equipe, né?
E aí eu comecei a acompanhar os fiscais em rotinas de fiscalização. A Anápolis é um hub logístico, né? Então a gente fazia muita fiscalização em distribuidoras de alimentos, né? E também em estabelecimentos. Eu comecei a desenvolver e gostar bastante dessa atividade. Aí eu comecei a despertar esse olhar para essa área regulatória. E a outra coincidência que teve foi que um dos professores que eu tive no último semestre de faculdade, ele foi um professor que ele tinha passado no primeiro concurso da Anvisa, concurso, salvo engano, de 2004. Foi. E esse professor levava muitas curiosidades sobre o trabalho da Anvisa e eu comecei a gostar muito daquilo. Eu falei, cara, eu nem sabia direito o que era Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? E aí, através do olhar desse professor e através do interesse que eu despertei na vigilância sanitária, depois que eu me formei, fui trabalhar em drogaria, mas comecei a focar nessa área regulatória. Eu me lembro que na drogaria, naqueles intervalos ali que a gente tem de atividade, né, sem cliente, eu ficava lendo legislação, gostava muito de ler bula de medicamentos, analisar a caixa de medicamentos, e depois eu acabei vindo trabalhar na Anvisa e trabalhei justamente numa área que analisava bula de medicamentos, rotulagem de medicamentos, nome comercial de medicamentos. Então, foram coincidências que no fim não se tornaram meras coincidências. Então, o que me despertou a vontade foi justamente essa coisa de se inserir nessas atividades de estágio e também influência de profissionais, né, com quem eu lidei ao longo dessa trajetória, né? Legal. E você, Nath, como é que começou isso? Como é que você entrou? Então, esse ano fez 20 anos que eu estou nessa área de assuntos regulatórios. Como o Henrique falou, né, a gente veio da mesma faculdade em Anápolis, e lá em Anápolis tem um polo industrial muito forte. Então, eu já tinha, assim, eu já almejava trabalhar em indústria, mas o estágio em indústria era no 9º e no 10º período. Então, assim, ia demorar um pouquinho. No quinto período, 2006, eu soube de uma vaga na indústria, né, que estavam recrutando estagiários, e então eu soube, né, da descrição das atividades de cada setor, e de cara eu já me interessei em assuntos regulatórios. Porque, assim, pessoal que gosta muito de laboratório já estranha muito essa área, né? Porque tem muita legislação, tem que gostar de ler, interpretar, né? Mas era o que eu gostava, assim, que eu gosto desse trabalho, assim, digamos, mais burocrático, mas a gente sabe que ao mesmo tempo que é burocrático, é muito dinâmico. Então, eu acabei sendo selecionada e comecei o estágio em assuntos regulatórios. Na minha época, o estagiário não era estagiário só para controlar uma planilha aqui, fazer uma busca no site. Não, eu já fazia registro, minha carga horária era 44 horas semanais, então, assim, ralava bastante e ainda tinha que conciliar com os estágios obrigatórios da faculdade, o próprio curso, né, que era integral, mas mesmo assim, cada vez mais eu ia gostando, porque, como o Henrique falou, a gente consegue ver na prática ali a aplicabilidade do que a gente vai aprendendo, né, ainda mais nesse universo de produtos sujeitos à vigilância sanitária, né, que inicialmente o meu contato maior foi com medicamentos, por estagiar na indústria de medicamentos, mas hoje aqui na consultoria eu já tive acesso a várias outras categorias e, de certa forma, a gente tem uma noção assim, de como funciona a regulação dessas outras categorias de produtos também. Então, eu gostei. Hoje eu também sou servidora da Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal. Eu também uso muito o meu conhecimento de regulatório no trabalho que eu exerço lá e não consegui desapegar dessa área, né? Tanto é que eu me divido entre a Visanco, né, como consultoria, porque eu gosto muito do trabalho dessa parte da inteligência regulatória e do meu trabalho como servidor. Então, eu alinho os meus conhecimentos que eu sei da minha carreira, né, ao longo desses 20 anos, também na minha outra profissão, porque é muito útil e a gente consegue ver na prática que tudo ali tá ligado. Então, eu gostava e continuo gostando por esse motivo, pela lógica de entender a prática da regulação, assim, do como funciona. Como você falou, a gente não dá muito valor nessa matéria. Eu tive deontologia, né? Eu tive também. Então, assim, mas também eu olhava e falava, gente, que deontologia, o que lá quero saber disso pra quê, sabe? Então, é legal, porque a gente, na faculdade, porque a gente é apresentado a só clínica, hospital, né? Então, a gente realmente não entende a importância disso. Então, quando você começa a trabalhar na prática,
você olha e fala, putz, faz todo sentido, né? E é legal você entender aquilo, né? Tipo, E o farmacêutico, meio que ele entra na faculdade, ele já pensa ali na parte do desenvolvimento farmacotécnico, laboratório, controle de qualidade, né? Mas o regulatório te permite também conhecer esses outros setores e uma visão ampla de tudo, né? Inclusive de, não só do setor de assuntos regulatórios na indústria, mas de todos os setores no qual a gente mantém interface, que é uma área multidisciplinar. que entrou Bom, nessa como eu sou área. muito mais antigo que vocês, entendeu? Eu entrei no Ministério da Saúde em 1974. Essas vezes que muito tempo, né? 52 anos, né? E aí, na época, o pessoal havia um grupo de trabalho que estava trabalhando o projeto de lei para a lei básica de medicamento, que depois virou a 6360, né, de 76. Também estava no bojo a discussão do regulamento 79094, o decreto, e a lei também das infrações sanitárias, né, a 6437. Então, eu tive, né, o privilégio de trabalhar nesses projetos e depois, né, em 1985, né, eu fui convidado para ser diretor na Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária na área de alimentos. Eu sou nutricionista de formação, fiz saúde pública na Fiocruz, né, na Escola Nacional de Saúde Pública, e assumi, né, essa função, até porque naquela época estava começando todo um movimento em prol da democracia, né? Então, uma equipe de sanitaristas assumiu a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, vários deles depois foram diretores da Anvisa, né? E veio todo aquele trabalho relacionado, né, à criação de um outro projeto de lei, que é a lei do SUS, a própria Constituição brasileira, né, Assembleia Nacional Constituinte. Então, houve um movimento muito grande, né, dos sanitaristas naquela época, no sentido de criar, né, todo o arcabouço legal, né, jurídico, regulatório, na área da saúde, né, que é a criação do Sistema Único de Saúde. Eu participei ativamente desse processo, inclusive coordenei a equipe que ajudou, né, a elaborar todo o capítulo que tem a ver com a vigilância sanitária na lei do SUS, né, 8080, assim como também no Código de Defesa do Consumidor. Né? Na época eu estava, inclusive, já tinha saído do Ministério, fiquei no Ministério somente 2 anos nessa função, depois eu fui para a Organização Pan-Americana da Saúde, continuamos esse trabalho. Em 88, criamos também o primeiro curso de pós-graduação Lato Sensu em Vigilância Sanitária na Universidade de Brasília, em cooperação com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, CVS. Em seguida, criamos também, em conjunto com o CVS, curso semelhante, né, na Universidade de Marília e Taubaté. E seguindo nessa linha, né, de atuação, tive a oportunidade de participar também das discussões do projeto de criação da Anvisa, né, e participar também da equipe que coordenou toda a formação dos técnicos da Anvisa, né, na Universidade de Brasília, através do Departamento de Saúde Coletiva, né, eu fiz parte dessa equipe e, em seguida, participei também dos processos processos de seleção, né, de técnicos, né, da banca examinadora, né, dos primeiros concursos da Anvisa e fui membro também do Conselho Consultivo. Então, a minha trajetória é muito em função de um momento, né, em que as coisas que foram criadas, essas novas, né, esse novo paradigma legal, né, porque quando eu entrei na Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, né, era praticamente um cartório, né, não havia nenhuma ação de vigilância sanitária como tem hoje, né, era mais questão de registro, sem maiores critérios, né, de avaliar estudos, entendeu? Era muito mais um cartório, você conceder um registro para um produto, publicar e deixar acontecer. Lógico que as coisas naquela época eram bastante remotas também, né? A equipe era bastante reduzida, né? Então, esse processo, na realidade, de evolução se deu a partir desse momento que essa equipe entrou no Ministério em 1985 e depois com a criação da Anvisa, né, que é o que a gente vê hoje.
É um currículo extenso, né? A história É, da vigilância a sanitária história é contada em poucos minutos, né? exatamente, é muita experiência. E só mais um ponto, assim, que eu também queria trazer antes da gente continuar mais a aprofundar, era, para caso alguém ainda não saiba exatamente o que que um profissional de assuntos regulatórios faz, vocês conseguem exemplificar em algumas palavras, assim, dar um resumo? Porque, assim, é muita coisa que a gente faz, né? Mas vocês conseguem dar uma definição, assim, para quem está entrando em contato com a área agora? Dá pra gente passar uma ideia, né, do que esse profissional faz, né? Quando a gente fala, pegando o gancho da fala do Dr. Antônio, né, que trouxe todo uma passo a passo da história da Sim, vigilância sanitária, né? sim, Quem estiver nos assistindo aí que for mais atento a alguns marcos históricos da vigilância sanitária, o doutor Antônio citou vários deles, sim. né? Desde lá das primeiras leis sanitárias até a criação da Anvisa, enfim, né? Uhum, Então, realmente passou por muitos momentos. Quando a gente fala de assuntos regulatórios, aí do ponto de vista do serviço público, a gente tem que entender que o assuntos regulatórios ele está dentro da vigilância sanitária. uhum, Vigilância sanitária é um mundo muito maior, vamos dizer assim, né? Porque a vigilância sanitária ela vai atuar em qualquer produto ou serviço que tenha relação direta ou indireta com a saúde humana. Então, isso cria um leque de atuação para o Estado brasileiro que é muito grande. uhum, E cria também uma necessidade de você regulamentar estas atividades, né? Você precisa ter regras. Então, eu poderia resumir que a atividade de assuntos regulatórios, do ponto de vista do serviço público, ele é no ponto de vista de o Estado fazer uma regulação do risco dos produtos e do risco dos serviços que são colocados à disposição da população. Então, quando a Anvisa decide por um determinado medicamento ser registrado, ela fez uma avaliação de risco sobre a qualidade daquele produto, sobre o desenvolvimento daquele produto, e aí ela considera que aquele produto tem segurança, eficácia e qualidade. Ou certo. seja, ele vai tanto não vai fazer mal para a população, quanto também vai atuar curando uma determinada doença. Da mesma forma, quando se autoriza, né? Por exemplo, um shampoo, se autoriza um cosmético, a ideia é a mesma. Uhum, Você tem que autorizar, mas sem deixar com que aquele produto leve risco para a população, né? Eu acho que durante um marco histórico que eu acho que a população passou a entender maior assim o impacto da Anvisa foi durante a pandemia de Covid-19, porque tudo parou e de repente a sociedade se viu frente a uma situação que o que resolveria aquela situação era uma vacinação em massa. E, ao mesmo tempo, tinha um órgão do Estado brasileiro que falava, não, calma, antes de vocês vacinarem, eu preciso saber o que é essa vacina aí. Por quê? Qual era a preocupação? A preocupação era que a vacina, como nós sabemos, um vírus atenuado que você pode estar levando risco para a população. Então, uhum. a ideia não é disseminar a doença mais, era controlar a doença, né? Então, basicamente, eu resumiria assim: no serviço público, assuntos regulatórios atua na gestão do risco dos produtos ou serviços que vão ser disponibilizados para a população brasileira. Achei uma boa definição. É. E no ponto de vista de vocês? Então, do ponto de vista da indústria, é assim, regulatório na indústria não é só preencher formulário, submeter petição, não. A gente é uma ponte entre a indústria e o órgão regulador, né? Então, desde o processo ali de desenvolvimento do produto, até a etapa de preparação dos documentos para submissão do dossiê, com consequente aprovação, fabricação, comercialização, toda a parte de farmacovigilância, pós-mercado, tudo o regulatório está envolvido, porque o profissional de assuntos regulatórios da indústria, ele tem que ser capaz de conhecer as legislações, interpretar, né, para saber orientar as áreas sobre as disposições regulatórias, os impactos, os riscos, né, para manter ali que o produto fique no mercado de maneira em conformidade com as normas da Anvisa. Então, às vezes, na indústria, todo mundo fala, você trabalha no regulatório, é setor chato, tem que fazer tudo que a Anvisa manda, a Anvisa não deixa a gente fazer nada. Não, aí a gente até pensa, não, então vou te fazer um convite a ficar do lado de cá, como consumidor. Porque hoje, na visão de regulatório, a gente tem que ali avaliar as normas, saber interpretar para dar os cenários, os caminhos, os riscos, né,
para que determinado dossiê seja submetido da maneira mais conforme, né, de acordo com as normas. Mas todo mundo usa medicamentos, né? Todo mundo toma vacina, a gente alimentos. Então toda essa parte, quando a gente mostra que a Anvisa ela normatiza, né? Todos esses requisitos para determinar para várias categorias de produtos de vigilância sanitária e também ela fiscaliza. Então assim é muito melhor poder contar com um órgão que está ali no controle para garantir, igual o Henrique falou, a segurança, a eficácia e a qualidade do produto, do que fazer uma coisa que a gente não tem segurança ali depois como consumidor, né? Eu estou ali na indústria trabalhando, poderia ser mais fácil se algumas coisas pudessem ser feitas do jeito que a empresa quer, mas não, existem normas que a gente tem que cumprir, a Anvisa no seu papel, ela analisa os processos de acordo com essas normas, né? E sempre ali na regularidade, ela autoriza que esses produtos vão para o mercado com a segurança, qualidade e a segurança, eficácia e qualidade atestada. Então, isso, para nós, como população, é um controle, uma proteção da nossa saúde, né? Então, quando a gente tem esse olhar de que para a sociedade em si, dos produtos que a gente consome, usa, né? Enfim, porque como o Henrique falou, cosmético, saneantes, medicamentos, produtos para a saúde, né? Dispositivos médicos, então são todos os produtos da vigilância sanitária, então a gente tem que agradecer por existir um órgão, né, tão competente que fiscaliza, monitora e garante que esses produtos estejam conformes às normas sanitárias. A sua visão, assim, do que um A minha profissional... visão, eu parto do próprio conceito que consta da Lei 8080, né, que diz que é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir, prevenir riscos à saúde, né, e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, circulação de bens, prestação de serviços e interesse da saúde, né? Eu acho que isso daí já foi dito, né, aí pelos colegas anteriormente, né? Dentro desse aspecto, eu acho que a vigilância sanitária ela atua justamente em cima do processo saúde-doença, né? Na medida, principalmente, que a gente além de ter todo a Anvisa como cabeça do sistema, né? Nós temos serviço de vigilância sanitária que atua a nível estadual e municipal, que tem um papel importantíssimo, né? Na medida em que ele avalia, avalia todos os fatores de riscos, né, existentes numa sociedade, né, que possam gerar danos à saúde, né, através, quer dizer, da avaliação dos próprios estudos de dados epidemiológicos, né, da prevalência, incidência de doenças, da questão não só da morbidade, mas da mortalidade também, né, no sentido de estudar quais são esses fatores de risco que possam interferir, né, na saúde das pessoas, gerando dano à saúde. Não só a visão, né, do produto, né, em si, a nível industrial, ou a nível de comercialização, distribuição, né, mas também dentro dessa questão do próprio serviço, né, na avaliação desses fatores de riscos, né, que muitas vezes estão associados às práticas econômicas existentes numa determinada comunidade, numa determinada localidade. Também acho muito importante essa visão do nível local, além do nível do que hoje já existe a nível federal. Maravilha. Então, vocês já estão vendo aqui que realmente é uma coisa bem profunda, com muitos braços, né? Filosófico. Muita coisa. Agora, pensando então nos caminhos que existem para a gente atuar na área, né? Eu quis trazer 3 visões diferentes justamente para o pessoal entender que tem muitas opções, né? E aí, você é servidor público, como que é trabalhar, né, num órgão público, regulador? Como é que eu queria que vocês falassem um pouco das rotinas, sabe? Para o pessoal entender, porque as rotinas elas vão ser diferentes, né? Em cada uma desses setores. E aí, se você puder começar falando como é que funciona mais ou menos a rotina ali de uma pessoa que trabalha na agência. A agência, a Anvisa, ela é um órgão que, aliás, é uma autarquia, né? Sob regime especial, e ela tem uma área de atuação que ela é muito ampla. Então, se a gente
pegar ali até pelo organograma da Anvisa, a gente vai ver uma divisão de organização da Anvisa que passa por área de registro, Uhum. depois tem uma área que faz a fiscalização e certificação de empresas e tem uma área que cuida do monitoramento, que é a farmacovigilância, né? Então, essas áreas, elas vão atuar dentro dos seus objetos específicos, mas sempre com foco no risco sanitário. Estou voltando várias vezes nessa questão, porque esse é um ponto importante, né? Já trabalhei em várias dessas atividades, né? E atualmente eu trabalho numa atividade que envolve diretamente a construção de normas da Anvisa, né? Tem uma área da Anvisa que ela tem como função fazer um olhar sobre a construção normativa. Existe dentro desse processo de construção normativa, existe o que se chama de análise do impacto regulatório. É uma avaliação que se faz sobre um determinado problema regulatório para tentar traçar, por exemplo, quais são os agentes afetados, quais que podem ser os principais efeitos que aquela norma que será construída ela possa vir a causar na sociedade, tanto positivos quanto negativos. E a partir dessa avaliação de contexto regulatório, estabelece-se alternativas regulatórias. E aí, nesse momento de estabelecer a alternativa regulatória, tem uma questão muito interessante, né? Que a primeira alternativa regulatória que é considerado é não ter norma. Porque a ideia não é você criar só regras, a ideia é você tentar gerenciar o jogo, vamos dizer assim, né? E falando em jogo, pode realmente a gente pensar como no campo de futebol, em que a Anvisa, ela é como se ela fosse o juiz do jogo. E normalmente, né, quem assiste futebol sabe que o jogo é bom quando o juiz aparece pouco. Então, se a Anvisa ela tiver regras claras, tiver uma arbitragem bem organizada, ela precisa aparecer pouco no jogo. Isso tem uma vantagem para o Estado brasileiro. Então, a gente trabalha justamente pensando nisso. Depois que a norma ela é construída, existe uma avaliação chamada de ex post. Você avalia a norma depois que ela é construída e seleciona algumas e avalia para saber se aqueles efeitos que você traçou em relação àquela norma, se eles de fato estão acontecendo. É o que se chama de avaliação do resultado regulatório. Então aí a gente tem o chamado ciclo, né? O ciclo regulatório que envolve as boas práticas regulatórias. Então atualmente eu trabalho numa área da Anvisa que cuida dessas boas práticas. É uma área mais transversal, né? Que lida com essas diferentes atuações e também um ponto muito importante, que é o cuidado com a participação social. Então a gente também participa ali de construção de consultas públicas, participa da realização de audiências públicas, consultas dirigidas, que é o momento em que a Anvisa apresenta, por exemplo, uma minuta de norma para a sociedade tem a oportunidade de opinar. Lógico que muitos assuntos são muito técnicos, né? Em que o cidadão que não tem uma formação técnica voltada para uma área específica, ele não vai ter muita condição de opinar. Mas as empresas, os players diretamente envolvidos, né? Eles vão ter essa oportunidade de opinar. Então, basicamente, hoje, né, a minha atuação dentro da Anvisa é nessa linha, né? E como que é, Nath, na indústria, essa rotina, assim? Porque todo mundo fala que a rotina... Eu nunca tive experiência na indústria, né? Todo mundo fala que é uma rotina bem, bem puxada, assim. Você podia contar um pouquinho como é que foi a sua experiência? Sim, é porque na indústria, praticamente, o regulatório ele faz interface com todos os outros departamentos, né? Desde desenvolvimento farmacotécnico, porque está ali auxiliando ali na questão do desenvolvimento do produto, garantia da qualidade, tem os controles de mudança, que precisa da disposição regulatória para saber o impacto, né? Porque tem muitas mudanças pós-registro do produto, por exemplo, que são sem impacto, outras pode ser implementação imediata, outras tem que submeter e aguardar a publicação. Então, quando um determinado setor propõe uma mudança, o regulatório participa do enquadramento dessa mudança, né, para propor ali o assunto de petição, quais documentos precisam ser preparados para regularizar aquela alteração e monitorar também, né, até a publicação, se for o caso. Trabalha também com marketing, porque tem a questão da propaganda, tem a questão de material médico, material
o material de marketing, né, de propaganda. Então, existe uma norma também para regulamentar o que pode, o que não pode, né, dependendo da categoria, né, venda sob prescrição, com prescrição. Então, assim, a questão do desenvolvimento da embalagem, do setor de desenvolvimento de embalagem. Então, assim, às vezes já teve gente que me perguntou, por que numa caixinha pode, por exemplo, colocar a indicação e outras não tem? Então, tudo tem um porquê, né? Dependendo da categoria, do produto, né, da restrição de venda, né? Se for um produto sujeito a controle especial, tem também outras características que precisam ser informadas. Então, é um setor que ele faz esse contato com com toda a indústria e é o setor que vai receber a documentação depois para submeter o dossiê, né, a petição na Anvisa. Então, a gente não só recebe a documentação dos outros setores, embora ela já venha revisada, aprovada, mas a gente faz um cheque ali, uma revisão, porque ainda tem tempo, né, de pedir um ajuste, pedir uma adequação, para que toda a documentação que for submetida esteja conforme as normas, igual o Henrique falou, hoje são normas claras, e não existe só a norma seca, a legislação, existem orientações, existem manuais de perguntas e respostas, existem guias, então, de várias formas, o profissional em assuntos regulatórios pode buscar conhecimento para poder propor a maior adequação possível daquela documentação para minimizar exigências, minimizar questionamentos, né? Porque a petição vai ser submetida à análise do técnico, então, assim, podem vir questionamentos. Na pior das hipóteses, pode ter um indeferimento né, de toda aquela documentação que você apresentou. Então, assim, o objetivo final é o sucesso da petição. Então, a gente trabalha junto aos outros setores, auxiliando, trabalha também na parte dessa aprovação de vários documentos, e é o setor consultivo ali, praticamente, né? Eu quero fazer isso, eu posso, não posso? Aí já tira aquela dúvida rápida ali, às vezes, porque dependendo do impacto, já tira de ideia, ou então propõe ali um cronograma, uma linha do tempo, um planejamento, né? Porque a gente percebe, assim, que quando a empresa trabalha com essa busca antecipada, com esse planejamento, tem mais chance de dar certo, né, do que aquelas empresas que ficam procurando simplesmente burlar a norma, né? A gente tem que achar um requisito na norma que dá para fazer assim. Não, a norma existe, ela é clara, então a gente tenta fazer da maneira mais conforme. O profissional de regulatório na indústria é essencial nessa parte para manter essa regularidade da documentação para envio e obter o sucesso, né, que é o objetivo final. E, Nath, como que é a carga horária? Porque, assim, eu digo, é de segunda a sexta, tem que trabalhar final de semana, porque na Anvisa é de segunda a sexta, né? Salvo exceções, às vezes, sei lá, um motivo muito, né? Mas, e lá? Tem que trabalhar final de semana? Então, o regulatório, ele praticamente funciona em horário administrativo, né? Ao contrário de outros setores como produção, que geralmente são 3 turnos, controle de qualidade, mas o regulatório, ele costuma ser horário administrativo mesmo, mas realmente como o volume de trabalho é muito grande, né? Ainda mais uma empresa que tem um portfólio assim, de muitos produtos, então, realmente, determinados períodos do mês, porque existem alguns períodos que dá dá uma arrochada mais assim, perto do final do mês, de submissão de HMPs, né? Então, existe assim, esses períodos de rush, digamos, mas costuma ser ali dentro do horário comercial, mas sim, assim, eu acho que na carga horária não tem escala sábado, mas eventualmente é necessário ficar um pouco mais, né, para poder fazer um trabalho ali de qualidade, e à medida que o técnico vai se desenvolvendo também, ele consegue, vai se especializando, ele consegue também desenvolver um trabalho mais rápido, com menos erros, então, assim, acho que dá, sim, para fazer um trabalho dentro do horário, mas, eventualmente, né, pode ser necessário, sim, uma hora extra. É porque eu acho que isso é uma dúvida também que o pessoal tem muito, assim, né? Tem que trabalhar sábado, tem que trabalhar domingo. Às vezes, né? É assim. E consultoria, doutor Antônio, consultoria é um mar de coisas, né? Porque a gente pega de tudo. Você consegue falar pra gente um pouquinho, assim, uma rotina de um profissional da área na consultoria? Claro. O trabalho de consultoria é um trabalho interativo com a equipe
de assunto regulatório das empresas, sejam produtoras ou fabricantes, sejam importadoras, distribuidoras, né, de produtos, porque, na realidade, toda a informação é gerada pela empresa, né? E muitas vezes eles nos consultam, solicitam, né, consultoria, mas com o propósito de dar esse suporte técnico, muitas vezes na elaboração de dossiês, ou na revisão de dossiês, ou num gap análise de um dossiê, né, de produtos, né, pensando basicamente em registro, né, diferentes tipos de produtos, muitas vezes no enquadramento regulatório, né, mais apropriado para aquele produto, assim como também dos dossiês de estudos de eficácia e segurança, né, os estudos clínicos, estudos de desenvolvimento também de produtos, muitas vezes, principalmente na área de alimentos, suplementos, novos ingredientes alimentares, né, na área de medicamentos, novos medicamentos, ou os biológicos, né, que são às vezes mais complexos, como também nos dispositivos médicos, aqueles cuja categoria de risco esteja na classe 3 ou 4, também são mais complexos, exigem, além dos estudos de eficácia e segurança, e também a questão da certificação de boas práticas de fabricação. Então, abrange também auditorias em sistema de qualidade da empresa, com o propósito, né, primeiro, de proporcionar a ela a obtenção de uma autorização de funcionamento, seja como fabricante, importador, distribuidor, uma transportadora ou um armazém, depósito, né? Assim como também no que diz respeito à fabricação desses produtos, né? Então, com o propósito de obtenção da certificação de boas práticas de fabricação. Então, a rotina é traçada muito em cima dessas demandas, como eu falei, de maneira interativa com os técnicos da empresa, nesse rol de atividade, né, que acabei de falar. Basicamente isso. Também envolvendo a questão do registro de preço, que é um outro tema também, né, relacionado, né, à regulação de mercado no que diz respeito a medicamentos. Também gostei, achei uma boa definição. Porque eu tenho boa experiência com consultoria, né? Então, realmente, ainda mais aqui na Visanco, a gente pega de tudo, né? Então, é bastante coisa, assim, para você. É uma rotina que eu queria falar pro pessoal, assim, é uma rotina burocrática, porque tem a sua burocracia, claro, você tem que obedecer norma, né? Você tem que obedecer tudo que a Anvisa manda você obedecer, mas tem toda essa dinamicidade, assim, porque você fala com muitas pessoas diferentes, você pega casos muito diferentes, então você tá sempre ali pensando em coisas novas, aprendendo coisas novas. Então, o perfil, assim, mais são pessoas que gostam mesmo desses desafios, porque nem sempre vai estar tudo lindinho ali na norma, você vai ter que correr atrás, vai ter que se virar. Então tem essa dinâmica e tem a parte de analisar a documentação. Então eu acho que se você tiver esse perfil mais analítico, com um toque mais despachado, assim, essa área vai dar muito certo para você. Não, e o que você está falando, tanto no, vamos colocar assim, né, do ponto de vista público quanto privado, né, o perfil do profissional, ele se assemelha em algumas, ele tem um certo ponto de convergência, né, como por exemplo, o profissional ele tem que gostar de estudar, ele tem que gostar de buscar o assunto, de tentar entender, né, de acompanhar novidades. Então, é muito longe, é muito distante de uma atividade burocrática. Isso é fato. E quando as pessoas escutam falar sobre assuntos regulatórios, eles imaginam que é sim uma atividade meramente burocrática de apresentação de documentação e tudo, mas não é. Não. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, boas práticas de fabricação, é algo totalmente científico, né? A documentação do dossiê de registro de produto, né? Você tem de tudo ali do desenvolvimento do produto, então não tem nada de burocrático, né? Essa é uma visão meio cultural, assim, mas que... E outra coisa interessante também é que as normas, né? Quando a gente pensa em normas, elas hoje existe o que chama de convergência regulatória. A Anvisa trabalha sobre convergência regulatória. Então, o que o Brasil está exigindo hoje, nos diversos mercados, é algo que o mundo está exigindo também. Então, por exemplo, você pega da parte de medicamentos, né? As normas de medicamentos do Brasil são convergentes ao que é determinado por um comitê internacional que é o ICH. Então, há uma harmonização lá e depois o Brasil vem e faz
a internalização dessa harmonização. E existem outros, né? Para Uhum. dispositivos médicos também você tem, para cosméticos também tem convergência. Então, não está tendo uma invenção da jabuticaba brasileira. Não são normas criadas somente por uma questão nossa aqui. Até Uhum. mesmo porque o risco, né? Ele vai existir nos diferentes... Independente do país, o risco do produto ele vai ser parecido, né? Então, por isso que há essa convergência regulatória e também porque o mercado ele é multinacional, né? A gente sabe que E o cada vez mercado é mais, né? globalizado. Cada vez O mais. mercado é globalizado. Eu acho que o pessoal pode tender a pensar em burocracia, porque realmente, quando as pessoas conhecem, que é muito pouco, assim, quem não é da área, só vê ali legislação, né? É. Então tá, você vai ter que ler a legislação e pegar os documentos da legislação e pronto. E tipo, tá bom, tem essa parte, mas assim, tem uma coisa muito maior, né, Sim. por trás. Então, assim, essa ideia realmente não é muito correta, mas você tem que gostar de estudar assim, bom gostar de ler, porque vai ter que Isso é ler fato. bastante. Mas é uma área muito boa, né? Todo mundo aqui gosta, eu acho, né? E agora eu queria perguntar para vocês, assim, porque todo mundo começa sem experiência na vida, né? Todo mundo precisa de uma primeira oportunidade. Todo mundo precisa de uma experiência para ter experiência. E às vezes a pessoa não consegue experiência porque ela nunca tem a chance de ter a experiência. Então, o que vocês acham, assim, que vocês poderiam falar para o pessoal que está entrando, assim, uma característica que chama atenção em um candidato que não tem experiência? Porque, bom, ele não tem conhecimento técnico, ou pelo menos não tem conhecimento técnico suficiente, então ele tem que talvez tentar chamar a atenção de outras formas, né? Tentar usar outras soft skills, talvez, não sei. O que vocês acham, assim, com esse tempo todo de carreira que vocês têm? Eu acho assim, uma coisa que o Henrique falou que é verdade, esse perfil de estudar. É uma coisa que eu sempre percebi assim nos profissionais, os que mais assim continuaram na carreira ali de assuntos regulatórios, né, foi os curiosos, porque os que às vezes a pessoa entra, você explica alguma coisa, ela fica parada te olhando assim, aí só faz o que você falou, não vai além, e quando você vê um técnico assim, pesquisa uma coisa, dali já puxa outra, e dali já vai outra e vem e pensa em alguma coisa, te pergunta, faz questionamentos lógicos, então você vê que a pessoa é curiosa nesse sentido, né, de querer entender mais. Uma pessoa organizada precisa também, porque a gente trabalha com um volume grande de documentação, a situação em si às vezes requer, se for uma situação de pós-registro, né, que eu tenho uma situação aprovada, uma proposta, eu tenho que comparar ali para identificar qual seria o enquadramento regulatório, eu preciso ter uma certa organização para tentar avaliar a documentação que eu tenho, né, tentar propor. Então, assim, tem que ser uma pessoa que goste de escrever também, porque a pessoa vai ter que elaborar pareceres, elaborar justificativas, esclarecimentos. Então, uma pessoa assim, que já tem um perfil que gosta mais de escrever e ler, também tem destaque. E uma pessoa que tem boa comunicação também, né, porque a gente tem, no caso da indústria, igual eu falei, a gente tem interface com todos os outros departamentos, então a gente tem que saber se comunicar, né? Não ficar parado ali, saber que o setor é dinâmico, que exige correr atrás, exige entender situações, propor, ter assim esse olhar curioso, organizado, atento. Pelo o que eu pude perceber das pessoas assim que mais foram avançando, tem esses pontos em comum. Então, às vezes a gente até identifica um profissional de outra área, que a pessoa já é curiosa e faz um monte de questionamento, a gente fala, tem perfil de regulatório. E no final tem mesmo, porque aí às vezes a pessoa fala, eu acho que eu gostaria de ir para o regulatório. Eu já vi muita gente migrar de outros setores para regulatório, justamente por entender que esse perfil é adequado para o profissional em assuntos regulatórios. Indo nessa linha aí da Natália, né? Eu entendo que é muitíssimo importante, né, as pessoas terem interesse em pesquisa, em inovação, porque a área da vigilância sanitária é uma área que está sempre sujeita a inovações, ou seja, as inovações saem sempre na frente da regulação. Então, muitas vezes, cria-se uma inovação na área de saúde, né, como a questão da terapia celular, né,
é um exemplo, né, e que não havia regulamento, ela surgiu primeiro, né, depois veio o regulamento. Então, o regulamento sempre vem depois da inovação. Então, tem essa questão, né, da vigilância sanitária, né, de buscar informações científicas, né, para embasar os regulamentos. Os regulamentos não são burocráticos, eles são técnicos científicos. Eles se baseiam em ciência, não é? E ciência e direito, né? Porque é a forma de você tornar pública, né, esse conhecimento para que as pessoas possam seguir aquelas linhas estabelecidas, né, que dizem respeito à proteção à saúde. Então, é muito importante a pessoa saber também de que ela necessita de trabalhar em equipe, com outros profissionais, outras especialidades. É muito difícil um profissional que domine tudo em vigilância sanitária. Isso não vai existir. Então, ela é uma área que exige especialidades. E exigindo especialidade, exige trabalho de equipe, exige trabalho multiprofissional, multidisciplinar. Então, eu acho que o TEC tem que buscar o quê? Porque a gente percebe, eu que trabalhei também na universidade, que não existe a disciplina de vigilância sanitária em nenhum curso de saúde, não é? Existe, assim, conhecimentos básicos que dão suporte para você entender a regulamentação, a legislação, mas ninguém nunca provavelmente viu o que é a lei que criou a Anvisa, a lei básica de medicamento, a lei básica de alimentos, não é? A lei de dispositivos médicos, os regulamentos existentes. Isso não é dado na universidade. Eu me lembro quando eu entrei na Universidade de Brasília, em conversa com o reitor naquela época, era o Cristóvão Buarque, né? E também com o diretor da Faculdade de Saúde, nós criamos uma disciplina de vigilância sanitária opcional para diferentes cursos da faculdade, de todas, não só de saúde, mas também direito, economia, quem tivesse realmente interesse, já que é uma área multiprofissional, não é, que abrange profissionais que nem sempre são da formação em saúde, vêm da área, muitas vezes, a área de ciências exatas, a área de ciências sociais, também existe interface com a vigilância sanitária. Porque tem a questão do concurso público, né? Então, para o profissional ele ir para trabalhar no serviço público, ele tem que passar por essa barreira, vamos dizer assim, né? E aí, eu acho que o profissional que quiser seguir nessa linha, ele tem que, obviamente, gostar bastante de estudar, ter uma certa persistência e precisa de uma boa capacitação. Isso é fato, né? Porque o concurso ele acaba sendo muito abrangente, ele pega todas essas diversas áreas, né, de atuação. Então, ele precisa ter uma visão multi, né? Vamos dizer assim. E aí o doutor Antônio trouxe uma questão que é algo que a gente percebe muito dentro da atuação da vigilância sanitária da Anvisa, né? Que é a questão de atividades multiprofissionais. Então, assim, por mais que alguns assuntos sejam técnicos, às vezes a decisão envolve a avaliação de diferentes profissões. Então, você tem, por exemplo, na composição da Anvisa, você tem químicos, farmacêuticos, engenheiros, biólogos, dentre outras formações. Por quê? Porque as atividades elas são muito multiprofissionais, né? E quando a gente fala de inovação, realmente a inovação vem e ela chega que precisa de uma avaliação mais aprofundada, né? Então, eu acho que para a atividade do Estado também, eu acho que é importante o foco dessa questão de saber trabalhar com equipes multiprofissionais, né? E também saber trabalhar em equipe, isso é fundamental. Não é um trabalho que você faz isolado, segmentado de demais profissionais. Ele é feito, é uma construção conjunta, né? Não é assim uma atividade de um único profissional que resulta naquela numa determinada decisão, numa determinada certificação de empresa. É sempre uma atividade multiprofissional. É bom vocês tocarem nesse ponto do multiprofissional, porque eu já vi algumas pessoas falando que é uma área mais solitária, né? E assim, e não é mesmo, depende, né? né? Assim, depende. Você tem a parte solitária, né, de analisar ali, mas realmente você tem essa parte toda de cooperação. Às vezes você
também por ter muito tema, assim, às vezes não é exatamente um tema que você domina tanto, você vai precisar da ajuda ali de um colega, Sim, sim. né? Então, eu também acho que ela é bem multidisciplinar. Multidisciplinar. E eu acho que a gente saber lidar com pessoas é sempre uma característica importante para qualquer linha de trabalho, na verdade, né? Porque, enfim, né? Pessoas. A gente vive na sociedade, né? E então eu acho que a gente tá chegando, na verdade, no final, assim. Eu só tenho uma dúvida, quer dizer, acho que o pessoal tem uma dúvida, que é inglês faz diferença para todas as categorias aqui, tipo consultoria, indústria e Anvisa? Nossa, como faz, né? Acho que o inglês ele é fundamental, principalmente dentro da Anvisa, principalmente por essa característica da Anvisa fazer essa convergência regulatória, né? Fazer parte de grupos internacionais, então receber documentação em inglês, né? Tem muita documentação que chega para a Anvisa em inglês, chega até em outras línguas, né? Mas aí tem a necessidade de uma tradução, mas inglês e espanhol também é fundamental. Né? Então, a Anvisa, por exemplo, ela tem uma interface muito grande aqui no Mercosul, né? Então, tem uma parte do espanhol, tem também essa interface com a Europa, interface com os Estados Unidos, Ásia, né? Então, o profissional ele tem que gostar também de estudar inglês, de aprender, de se empenhar cada vez mais na língua, porque faz uma diferença muito grande. Eu tenho certeza que para o setor privado mais ainda. Né? Consultoria Porque, faz muita diferença, porque a gente pega muito cliente internacional, né? Indústria. Então, na indústria, no início ajuda, né? E a médio e longo prazo é indispensável. Assim, eu falo no início porque se for um analista ali que estiver começando, então talvez ele não vá pegar grandes projetos, ele vai ficar ali numa parte do projeto que talvez não vai exigir tanto dele o conhecimento em inglês. Mas, com certeza, para ele avançar, para ele conseguir assim, até uma ascensão na carreira, né, vertical, se ele tiver o inglês, e estiver ali fazendo um curso e a média a longo prazo é indispensável, porque ele vai começar a ter contato com documentação de fabricante dos fármacos, que a maioria é em inglês. Igual o Henrique falou, muitas normas, guias, né, hoje também estão em idioma estrangeiro, então com certeza faz diferença. Fala, né? Nem se fala, é indispensável, né? Entendeu? Essa é a palavra-chave, né? Porque nós temos muitos clientes internacionais e hoje grande parte também dos estudos, das inovações, né? A questão do relance, né? Da questão todo esse processo, né? De harmonização regulatória a nível internacional, as relações comerciais internacionais, né? Envolve necessariamente a necessidade de domínio no inglês. Lógico, como falou Henrique, né, o espanhol também é muito importante, né, pensando principalmente em Mercosul, né, é fundamental também esse domínio. dando um gancho rapidamente, do que o doutor Antônio falou, que é a questão do reliance, né? Que é esse aproveitamento, né, que a Anvisa passa a fazer da decisão de outras agências reguladoras de referência, né? Então aí você coloca FDA, MIA, né? E aí nesses casos a empresa vai apresentar uma documentação que é uma documentação que foi aprovada por esses outros países. Então, tanto quem analisa quanto quem for montar esse dossiê, que for montar essa documentação, tem que entender bem o inglês ali, porque vai ser fundamental. Isso é uma tendência que surge cada vez mais forte, justamente por essa convergência regulatória e para também otimizar forças, né? Já que outra agência reguladora já analisou aquela documentação, né? Então, será que é necessário fazer toda uma análise aprofundada aqui também, ou será que pode aproveitar alguma coisa dessa outra avaliação, até mesmo para colocar mais produtos, né, no nosso país também, que tem um impacto social muito grande, né? Sim. E acelerar, né, a análise, diminuir tempo de fila, Sim. aumentar a quantidade de produtos disponibilizados, né? Acelera o tempo de análise, mais produtos mais rápidos no mercado, O né? efeito cascata. Exatamente. A globalização já existe há muitos anos, mas agora não tem nem pra onde fugir mais, gente. É isso. Tipo, inglês, eu acho que não é nem diferencial, na verdade, né? Hoje em dia eu acho que é meio que obrigatório, assim, né? Você falar inglês. E a mesma coisa vocês acham sobre pós-graduação? Né? Porque quanto mais você estuda,
mais chances você tem de crescer, né? Ah, sem dúvida. Quando eu entrei na Anvisa, uma das primeiras coisas que eu senti necessidade foi de mais qualificação, porque você faz o concurso público, mas quando você entra no órgão é que você vê a dimensão da quantidade de atividades. E aí a Anvisa tem um estímulo muito grande à capacitação dos profissionais da Anvisa. Os profissionais têm, de fato, um currículo muito avançado, né? E tem um programa de capacitação de estímulo a fazer cursos de pós-graduação. Eu me lembro que na época eu me candidatei para fazer um curso de especialização em assuntos regulatórios. Porque aí foi onde eu consegui desenvolver o olhar 360 graus, porque eu passei por todas as áreas na pós-graduação. Então eu acho que, assim, quem quiser trabalhar com essa área de assuntos regulatórios, então acho que a gente já está aqui meio que dando a receita do bolo, né? Que é a questão de ficar top no inglês, aprender o espanhol também e fazer uma especialização no mínimo de assuntos regulatórios. Eu acho que é o pontapé inicial, né? E se envolver nas atividades, fazer estágio, eu acho que é nessa linha. Às vezes, assim, quando a pessoa ela tem a oportunidade ali de começar num estágio e depois ser contratada, começar ali, né, júnior, pleno, sênior, então ela acaba na prática ali, ela tendo um pouco dessa experiência, mas claro, não excluindo o fato dela ter que se especializar. Aqui em Brasília, como essa oferta, né, de indústrias, assim, digamos, não é tão grande, o profissional, assim, às vezes forma, e muita gente me pergunta, eu queria tanto trabalhar em regulatório, mas eu não tenho experiência, o que eu tenho que fazer? Então, assim, a pessoa já pensa, eu tenho que decorar aquele tanto de norma, como que funciona? Não precisa decorar, porque a gente não é uma prova que você vai ter que estudar para poder fazer, né? Você tem como consultar. Então, o importante é não desesperar, né? Porque realmente é muito conteúdo, mas assim, a pessoa demonstrar interesse e a pessoa se especializar, porque eu acho que é buscar cursos, né? Se qualificar, porque eu acho que a única maneira da pessoa, depois de formada, que quer ir para essa área de assuntos regulatórios, conseguir algum destaque, né? Porque tem seleções que têm provas, seleções que eu falo de em privado mesmo, né? Alguns processos seletivos têm uma prova, então, assim, se ele tem um certo conhecimento do que é o assuntos regulatórios, ele já consegue ali se sobressair melhor do que uma pessoa que também nunca teve experiência com assuntos regulatórios e também nem foi atrás para entender como que funciona. Então, realmente a pessoa buscar essa qualificação e a Visanco, né, oferece e acho que a pessoa vai ficar muito bem esclarecida em relação a todos os aspectos de vigilância sanitária e assuntos regulatórios. Eu recomendo a todos, né, que têm interesse na área, né, de assuntos regulatórios, que façam um curso, pelo menos, de especialização, para começar. E é importante que a especialização, se a pessoa quer trabalhar com medicamento, tem que ser uma especialização específica em medicamento. Quer trabalhar com alimento, que seja específica em alimentos. Se quiser trabalhar com planejamento, né, pode ser uma formação geral em vigilância sanitária. Mas é importante a especialização por área de conhecimento, né? Porque assim, hoje o grau de conteúdo existente em cada área é muito grande, né? É muita informação. Então, como a gente não tem normalmente na graduação matéria sobre esses temas, né? A oportunidade é fazer uma especialização. E aí temos a visão que o Learn, né? Que a Carol pode falar muito bem sobre isso, né? Que é uma experiência interessante, como existem também outras universidades, outros cursos que estão no mercado, né? Então, existe oferta, né, de curso de especialização. Então, quem tem interesse, busca esses cursos. Isso é fundamental. Estudar, gente, não tem, acho que sair da faculdade com a cabeça de que a gente para de estudar, né, que eu acho que é a cabeça que a gente sai da faculdade de, não vou estudar mais, não é verdade, você tem que estudar o tempo inteiro, porque também na área de assuntos regulatórios, agora a gente passou por muitas mudanças, né, tiveram novos marcos, então, assim, a gente tem que estar sempre bem atualizado, porque é importante, né, então, e para crescer na carreira mesmo, precisa de ter lá, né, no seu currículo que você tem determinados títulos, então tem que estar sempre
sempre buscando evoluir. Vocês têm algum conselho final para dar para o pessoal que está buscando entrar nessa área? Ou já falaram tudo? Não, eu tenho. Eu acho que assim como aconteceu comigo, né? Eu realmente, quando eu comecei a fazer o curso de farmácia, eu não imaginava que eu estaria trabalhando com o que eu trabalho hoje, né? Eu acho que foi fruto dessa coisa de fazer estágio, né? De ir atrás. Eu acho que eu recomendaria algo nesse sentido. Eu acho que o profissional que ele faz faculdade, eu acho que ele tem que pensar muito no mercado, né? Eu acho que ele tem que ter uma visão acadêmica, lógico, claro, mas ele tem que se voltar para o mercado. O que que o mercado está precisando, né? E se voluntariar, fazer estágio, às vezes que mesmo sem ser remunerado, porque o conhecimento que o estagiário adquire, ele leva para a vida. Então, eu tenho certeza que isso acontece com muitos profissionais, né? Que vivenciam essa experiência do estágio e que depois na vida profissional começam a ver e falam, cara, eu vi isso aqui no meu estágio e hoje eu faço isso e tal. Então isso tem uma influência muito forte, né? E essa questão de você buscar também essa formação com pós-graduação, ela é fundamental. Eu acho que não essa questão de profissional achar que eu me formei e não vou estudar mais, ou eu passei num concurso público e a partir de agora eu vou pendurar minha chuteira e eu só jogo no campo agora descalço, nada. Agora que você vai precisar da sua chuteira, agora que você vai jogar para valer, porque o jogo começa para valer quando você tá lá na indústria trabalhando, quando você tá trabalhando na consultoria, quando você está trabalhando num órgão público, é nesse momento que o jogo começa para valer. Então, essa primeira fase aí de ser aprovado em concurso, isso aí é um mero detalhe depois do que realmente passa a ser a missão que tem que ser desenvolvida e ela requer, né, que tenha essa motivação e também essa formação de base, que ela é fundamental, essa que é construída com a experiência do dia a dia, né? Você tem que colocar na prática tudo que você leu, né? Que é difícil, porque nem tudo vai estar direitinho lá conforme você leu. E aprender coisa que só a prática ensina. Né? Tem situações que somente a prática vai te ensinar. Não vai ter professor que vai te ensinar, não vai ter apostila, não vai ter nada disso. É a prática profissional, né? É o aprender vendo alguém fazer aquilo. Acho que é basicamente isso. Tá. Vocês têm algum conselho? Não, eu faço minhas as palavras do Henrique, eu acho que a pessoa tem que buscar, porque no meu caso, por exemplo, quando eu formei, eu tive várias oportunidades, porque realmente eu já tinha uma bagagem ali, e mesmo eu formando, como se diz, ser jogada ali no mercado, na cova dos leões, você precisa pensar o que eu vou fazer, você tem essa possibilidade de poder escolher, digamos assim, né? Porque você sabe ali que você conquistou um conhecimento que te permite já pensar num direcionamento melhor para o seu futuro. Então, assim, desde quando você já tem em mente o segmento que você quer trabalhar, eu falo de farmácia, né, porque por ser farmacêutico, mas é um leque de opções o curso de farmácia, mas desde quando você pensa, eu acho que eu quero seguir carreira nisso, tentar buscar se qualificar, entender o mercado, como funciona, e dentro do mercado, as especialidades também, né, igual o doutor Antônio falou, que além de trabalhar em assuntos regulatórios, existem as especialidades. Você pode querer trabalhar como especialista em medicamentos, em cosméticos, em variadas categorias. Então, seria mesmo essa especialização, não desesperar e ter bom relacionamento e buscar se qualificar cada vez mais e se atualizar. Não desesperar é bom, né? Porque dá um desespero mesmo. Essa dica serve para muita coisa, né? É muita coisa para você aprender, dá um desespero mesmo. E doutor Antônio, o senhor? Eu acho que a importante na vigilância sanitária é a visão sistêmica, né? A gente precisa entender que qualquer ação de vigilância sanitária, ela tem um relacionamento muito estreito, né, com o setor produtivo, o setor que comercializa, o setor que exporta, né? Então, essa interface, ela se dá em todos os campos de atuação, né? Onde há necessidade de entender que muitas vezes a gente depende do outro, depende até de uma informação que vem de um outro setor da administração pública, né? Principalmente quando se refere à importação, exportação, indústria, e comércio, agricultura, né? Até porque existem muitas vezes atividades, né, que são complementares
entre diferentes setores, o que é muito comum na área de alimento, entre Anvisa e Ministério da Agricultura, por exemplo, né? Então, isso daí é muito importante na formação do profissional, entender essa questão. E, ao mesmo tempo, estar muito interessado por inovação, né? Por ciência, e isso exige também um trabalho muito criativo, né? Eu vejo o caso do Henrique, que trabalha no campo de elaboração regulatória, normativa, né? Ali é um ambiente certo, onde toda essa questão é criada, ela é revisada, ela é ajustada em função da realidade daquele momento, né? Então, isso exige, além do conhecimento, muita criatividade também. É verdade, criatividade é é um bom conselho mesmo. Eu queria agradecer vocês, o nosso tempo acabou, mas eu acho que deu para falar um pouco sobre isso. Eu queria agradecer Henrique, Nath, doutor Antônio, muito obrigada por vocês terem topado participar do podcast. É sempre bom ouvir pessoas com a carreira tão longa e cheia de sucesso falarem, porque a gente consegue ter visão que a gente nunca teve, né? Se espelhar também, dar força de vontade para a gente seguir em frente. Então, muito obrigada. E quem está aí assistindo a gente conseguiu perceber que assuntos regulatórios é muito mais amplo do que falam por aí e que você pode trabalhar de diferentes áreas, né? Consultoria, indústria, órgão regulador público, tem muita opção para você. Não foi possível falar exatamente tudo, mas eu quero fazer um convite, que nos dias 12 e 13 de agosto a gente vai fazer um workshop online e gratuito, onde a gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso que a gente falou aqui. Vai ser mais aprofundado, também com visão de profissionais que estão atuando na área há bastante tempo. Vamos falar de salários, né, cargos, pretensões, como é mais a rotina. E então você não pode perder. E lá a gente vai dar bolsas. Vocês vão poder concorrer, na verdade, a bolsas de até 50% de desconto na nossa pós-graduação e outros cursos. Então você não pode perder. E só finalizando aqui, a Visão Learning, que é o braço da Visão Consultoria, serve para educar os profissionais de assuntos regulatórios, para eles conseguirem ter uma carreira mais sólida, melhor, e também para quem está entrando na área agora e quer se especializar e conseguir oportunidades de emprego melhores. Então, muito obrigada e até a próxima. Até logo. Obrigada, boa noite, até logo. Valeu, pessoal. Obrigado.